Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de revisão sobre o processo de separação de misturas aí para vocês arrasarem no Enem. Lembrando que semana passada teve já a revisão sobre estequiometria, parte de rendimento das reações. Com relação à nossa revisão de hoje, ela vai ficar apenas por 4 horas, tá? Quem não assistir agora na estreia, tem a oportunidade de assistir aí nas 3 horas seguintes, que ela ainda vai permanecer. Por que eu vou tirar? Concorrência, né, gente? Eu estou preparando essa revisão realmente para os alunos que querem. Então, eu vou deixar um tempo disponível realmente para vocês sempre terem aquele compromisso de estarem assistindo essa revisão no dia. Como eu falei, é só para quem quer, para quem está buscando mais conhecimento, quem quer foco aí nas questões, tá? Então, vamos lá. Antes de iniciar o processo de separação de misturas, falar que são esses processos em si, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de mistura, existem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Misturas homogêneas, você tem aí a única fase, e as heterogêneas, você tem mais de uma fase, tá bom? Nos processos de separação de mistura, quando ele é homogêneo ou heterogêneo, a gente tem que pensar o seguinte: nas separações que são de misturas homogêneas, tem processo físico envolvido. O que seria isso? Você tem que conhecer um pouquinho da polaridade das substâncias, anotem. Polaridade das substâncias, densidade, solubilidade, conhecer um pouquinho das forças intermoleculares das substâncias que estão envolvidas aí nessa solução homogênea, tá bom? E os processos heterogêneos, que são os processos de separação de misturas heterogêneas, muitos deles, não são todos, eles têm processo que mecânico, é uma ação mais mecânica, tá? Com base nisso, a gente faz a tabelinha, tá? A gente tem os processos de separação de misturas homogêneas e tem as heterogêneas. Quando a gente conhece um pouquinho disso, a gente já elimina muitas alternativas quando a gente está resolvendo as questões. Só conhecer o que é homogêneo e o que é heterogêneo. As homogêneas, quais são as mais cobradas, professoras, nas questões do Enem, de misturas homogêneas, processo de separação? Destilação simples, a fracionada, que é muito comum nas questões de petróleo, cristalização, evaporação. A filtração não é homogênea, tá? Mas ela também é muito cobrada, já vou falar dela. E agora tem a questão da extração e cromatografia, que o Enem vem gostando de questões com relação a isso, tá bom? Esses processos de separação de misturas, que não é muito comum ser falado no nível médio, mas eles vêm cobrando esses dois assuntos, extração e cromatografia. A gente vai resolver questões hoje, tá bom? E aí tem os heterogêneos. Quais são os mais comuns? Flotação, magnetização e a centrifugação e filtração. São os mais comuns nas questões que são cobradas, tá? Também decantação. Essa parte de levigação, peneiração e catação não é muito cobrada, porque são processos bem comuns e fáceis de se você identificar, tá bom? Então vamos para a questão e a gente vai analisar cada um deles separadamente a partir das questões. Vamos lá. Tá tudo bem aí, gente? Estou muito rápida, vai dar certo. Bem, a questão número 1 de 2016. Em Bangladesh, olha o nome, oh meu Deus, sou péssima na leitura. O óculos aqui tá péssimo. Mais da metade dos poços artesianos, cuja água serve à população local, está contaminada com quê? Com arsênio. Esse arsênio proveniente de minerais naturais de pesquisa. A questão está falando sobre uma certa contaminação com arsênio. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. Qual é o princípio desse kit? É a remoção de arsênio por meio de uma reação de precipitação de ferro. Gente, preste atenção. Quando eu falar em processo de separação de mistura, não existe reação química, tá? Pode acontecer uma reação química para você obter separações desses nutrientes, dessas substâncias, e depois você fazer a separação. Mas o processo de separação em si, ele não envolve uma reação química em si, tá? Você não faz uma reação química e você está logo ali separando. Não, você às vezes usa, por exemplo, na situação do processo de precipitação, para você logo em seguida obter a separação das substâncias que você quer e aí você usar outro método, tá bom? Então vamos lá. Não é algo químico, é algo físico, tá? Então, quando você mistura a solução de arsênio com a de ferro, o que foi que ele disse? Você vai obter água, claro,
e um sólido volumoso. Então, você vai ter uma mistura de água e um sólido gelatinoso. Então, é uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura heterogênea. Se é uma mistura heterogênea, você já elimina algumas alternativas da questão. Desse fervura, porque fervura, destilação, gente, é a mesma coisa. Porque o processo de destilação, você tem aí um aumento de temperatura. Você aumenta a temperatura. Se você aumenta a temperatura, você está fazendo uma fervura. Então, são duas coisas iguais, mas eu vou explicar passo a passo. E também o processo de evaporação, porque evaporação, destilação e fervura são processos de separação de misturas homogêneas, você já elimina. Então, vamos entender um pouquinho deles três. Quando eu falo de destilação, a gente sabe que a gente tem a destilação simples e a destilação fracionada. Qual a diferença das duas? Destilação simples, você tem uma mistura homogênea de líquido com sólido, e na fracionada você tem uma mistura de homogênea de líquido-líquido. Lá o caso da mistura do petróleo, que é uma mistura homogênea, lembram? Beleza, destilação fracionada. Todas duas, tanto a destilação simples como a destilação fracionada, elas têm um processo de fervura, né? Você aumenta a temperatura de ebulição. E quando você aumenta a temperatura de ebulição, as substâncias que têm o menor ponto de ebulição, elas serão as primeiras a serem destiladas. E aquelas com maior massa molar, com maior ponto de ebulição, elas vão se tornando o quê? Resíduos sólidos, porque elas são as últimas a sair no processo de destilação, tá bom? Não confunda, pessoal, destilação simples, evaporação e recristalização. Preste atenção que todos são processos de separação de substâncias, misturas homogêneas também. E todas são sólido e líquido. Qual a diferença das três? Vamos lá. A destilação simples, quando você faz ela, você não tem a separação da água, você não tem a perda da água, você usa um destilador. Nesse destilador tem um condensador. Você vai deixar aqui, por exemplo, se eu estou fazendo destilação de sal e água, o sal ele vai ser um resíduo, a água tem um menor ponto de ebulição, então ela vai ser a primeira a sair na coluna de fracionamento. Como ela vai ser destilada primeiro, ela vai ser o quê? Condensada. Aí você tem a separação da água e a separação do sólido, que seria o sal. Qual a diferença para a evaporação? Na evaporação, você tem a perda do líquido. Você é como se fosse algo ambiental. As salinas, produção do sal. Você faz o processo de aquecimento e aquela água do sal ela é evaporada, é perdida, e você obtém apenas o sal. Qual foi a diferença? Na destilação simples, você ainda tem a água que ela é permanecida ali depois da destilação, por causa do condensador. Já na evaporação, você não tem a obtenção da água, você só tem a obtenção do resíduo. E na recristalização? Recristalização é muito parecido com a destilação, só que ela usa solventes. Você usa um solvente, você faz a dissolução, e a partir dessa dissolução, você vai obter os sólidos e os líquidos separados. Depois você faz um resfriamento, e nesse resfriamento, você consegue separar aquela substância que tinha um maior ponto de ebulição, que vai demorar mais para ela ser precipitada, tá bom? Então, vamos voltar para a questão. Então, o processo de fervura, destilação e evaporação são processos de separação de misturas homogêneas. E a gente sabe um pouquinho da diferença entre eles. Então, fica o quê? Entre filtração e calcinação. Só que calcinação, meus amores, é uma reação de decomposição, é uma reação química. Não existe calcinação como processo de separação de mistura. A calcinação, você tem altas temperaturas. Imagine que você botou lá hidróxido de sódio. Você coloca ele em altas temperaturas, você vai decompor o hidróxido de sódio no elemento químico hidrogênio, no sódio, no oxigênio, vários elementos químicos. Você faz uma decomposição, é uma reação, tá? Com altas temperaturas. Então, nem se enquadrava nessa situação. O que sobra é o quê? A filtração. Porque você tem um sólido e um líquido. Você vai fazer a filtração dele. O líquido vai passar pelo filtro e o sólido vai ficar retido, tá? Bem facinho, né? Então, vamos continuar. Mas o que seria a filtração? Existe a filtração simples, comum, que é com filtrinho, tal, igual o bolinha de café, coloca lá, fez a filtragem. E existe a filtração a vácuo, que é uma filtração mais rigorosa. Você você faz essa filtração com o uso desse
Quitassato, tá bom? É parecido com o Erlenmeyer, mas aqui é chamado quitassato. Você coloca aqui um aparelhozinho que vai fazer a sucção com ar, a vácuo, e faz com que essa filtragem ela seja mais rápida, tá? Seria a filtração a vácuo, mas ela não é utilizada nas questões, mas a filtração comum ou a filtração simples. Vamos para essa questão agora. Um grupo de pesquisadores desenvolveu métodos de separação simples, né? Um método simples de separação, barato e eficaz, de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido de castanha de caju. O que ele faz? Ele coloca um líquido de castanha de caju dentro dessa mistura com água e petróleo. A gente sabe que o petróleo é o quê? É um óleo, tá? É um óleo derivado lá dos hidrocarbonetos e são apolares. Então, a gente já sabe que a gente tem aí o petróleo sobre a água, certo? Então, eu vou adicionar um líquido dentro dessa água com petróleo e água, é o que a questão está falando. A decomposição química do LCC é muito parecida com a do petróleo. Ele está dizendo que esse LCC ele tem uma composição parecida com as moléculas do petróleo. As moléculas do petróleo são o quê? Apolares, vão lembrando, apolares tem alta massa molar, muitos deles. Então, esse LCC vai ter propriedades químicas parecidas, forças de London, de polo induzido, que é as forças intermoleculares. Beleza, continuando, só para vocês ir relembrando, tá? Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Eles vão acrescentar esse LCC na água, que está com petróleo, e, além disso, vai colocar nessa solução de LCC nanopartículas metálicas magnéticas. Chave da questão. Vamos lá. Essa técnica considera dois processos de separação de mistura, sendo um deles, respectivamente. Bora lá. Quando a gente fala contaminantes da água, a gente já vai eliminar aí decomposição e a parte da destilação fracionada. Por que eu vou eliminar a parte de destilação? Porque quando eu estou falando de água e óleo, eu tenho uma mistura heterogênea. Eu tenho óleo com a água, o petróleo e a água heterogênea. Então, já elimino destilação fracionada e a parte de centrifugação, tá? Porque, primeiro, para ter centrifugação, você tem que ter decomposição, você tem que ter sedimentação formada. Não tem, tá? E decomposição, que seria uma reação química. Você fica entre flotação, floculação, separação magnética, dissolução fracionada, magnetização e decantação. Mas a gente vai entender cada um deles, tá? Mas primeiro, você tem a mistura heterogênea de petróleo e água, e nessa mistura você adicionou o quê? Lembrando, petróleo e água são apolares, com que tipo de força intermolecular? De polo induzidos. Lembra disso? Eu adicionei o LCC. O LCC ele também vai ser apolar com forças de polo induzido, porque eu disse que eles têm as mesmas propriedades, não é isso? Então, eles vão se misturar, porque solvente semelhante dissolve semelhante. Lembram disso? Beleza. Eu só coloquei aqui a molécula do cardanol só para vocês entenderem. Só a título de informação, tá bom? O cardanol é o que faz parte aí do líquido do caju, o LCC. Vejam que a molécula dele é enorme, ó, a parte apolar. Por isso que ele tem as mesmas características aí dos hidrocarbonetos, que são compostos formadores aí do petróleo, tá bom? Então, vou fazer essas duas misturas. Então, eles também são apolares. Com base nisso, vamos entender o que vai acontecer. Quando eu adicionar esse líquido, ele vai se juntar com o petróleo. E esse líquido ele tem o quê? Partículas metálicas. Vamos entender o que é flocação, decantação e centrifugação. A sedimentação fracionada, ou também conhecida como flotação, é quando você tem a formação, eu chamo de floquinhos. Quando você falar em flotação, você vai lembrar flutuar, tá bom? Como se você estivesse voando. Bora lá, flotação é quando você tem a formação de flocos. Para você fazer uma flotação, o básico é você lembrar o seguinte, que você tem que adicionar um líquido de densidade intermediária. Você adiciona esse líquido, tem adição de líquido, você já sabe que vai ser o quê? Flotação. Você vai ter um dos sólidos ou líquidos subindo para a superfície, formação de floquinhos flutuando, tá bom? Então, quando acontece isso, você tem aí a formação
da separação por flotação. Só que quando você tem isso, que você faz isso, né? Você adiciona esse líquido com propriedades, densidades intermediárias. O que é densidade intermediária? Esse líquido que você acrescentar, ele tem que ter uma densidade menor do que uma das substâncias e uma densidade superior do que as outras substâncias, tá bom? Continuando. Já na decantação, você precisa decantar, sedimentar. E nessa situação você não usa líquido como densidades intermediárias. Não precisa, só tem duas substâncias. Por exemplo, água e terra. Eu vou esperar a água decantar, ou a areia sedimentar, e depois eu faço a separação da água com um funil ou só fazendo o que está sendo demonstrado aqui na figura, tá? Só retirando a água, simplesmente. Isso é um processo de decantação, diferente da flotação, que você tem os flocos indo para cima, tá? Flutuando. E a centrifugação, professor? A centrifugação eu coloquei aqui porque tanto a flotação, como a decantação, como a centrifugação, ela se baseia nas diferenças de densidade das substâncias, tá bom? Diferenças de densidades. Só que centrifugação é a mesma coisa de decantação. Você faz uma sedimentação, só que é uma sedimentação acelerada. Por que é acelerada? Porque nessa situação, você vai usar uma centrífuga que vai realizar um movimento de rotação, tá? Um movimento de rotação muito rápido mesmo, por inércia, tá? Fazendo que as partículas de maior densidade fiquem no fundo, se depositem num tubo de ensaio. Como que seria isso? Isso é muito utilizado no laboratório. Você pega lá um tubinho de ensaio com sangue, coloca na centrífuga, faz uma agitação ali muito rápida, né, veloz, e faz com que essa sedimentação ocorra mais rápido. Então, centrifugação é basicamente uma decantação mais acelerada. Conseguiram compreender? Beleza. Voltando para a questão. Então, nessa situação, eu vou eliminar quem? Quando eu tenho a mistura do petróleo com água, o petróleo vai estar lá em cima da água, flutuando junto com o LCC. Eu posso dizer que eu vou decantar ele? Não. Então, eu já eliminaria a decantação por isso, tá bom? Então, onde tinha decantação, eu já ia eliminando. Não seria centrifugação. Professor, então eu estou entre C e letra E. Dissolução não é, porque o processo de dissolução vem de dissolver. Alguma substância aí foi dissolvida? Não, não foi dissolvida. Então, eu não posso dizer que é dissolução fracionada. A minha resposta vai ser o quê? Floculação magnética. Mas por que que tem separação magnética? Porque eu falei que teve a acrescentação de nanopartículas ao LCC. Imagine, você tem a misturinha do petróleo, e dentro dessa misturinha do petróleo, você, de água e óleo, claro, né, que é o petróleo, você adicionou o LCC. E dentro desse LCC, você colocou o quê? Partículas metálicas, como está aqui na figura. E aí você coloca um ímã. Esse ímã vai atrair as partículas metálicas e, ao mesmo tempo, vai sair o óleo, o petróleo da água e do LCC, porque o LCC conseguiu reagir com o petróleo, né? A mesma solubilidade, as mesmas propriedades físico-químicas, e ele conseguiu atrair. Conseguiram entender aí? Nos processos de separação de mistura, a gente tem que conhecer um pouquinho da polaridade e forças intermoleculares das substâncias. Fechou? Então, a resposta? Letra C. Beleza. Professora, eu estou conseguindo entender agora. Aí, quando você vai lá fazer sua prova, lembra que quando está lá no Enem, o avaliador diz o seguinte: vocês agora vão dar uma olhadinha na prova para verificar se as questões estão tudo ok. Você já vai olhando as questões para saber se está mesmo com todos os números certinhos, todas as páginas, não é? Aí você já vai olhando as questões. Quando você bate o olho, você vê o nome lá, flotação, levitação, centrifugação, você já sabe que é o quê? Uma questão de processo de separação de mistura, questão fácil que você não pode perder, você não pode errar. Aí você diz o quê? Essa eu sei! Você sabe a questão. E quando você vai voltar para a folha, você vai correndo para responder ela e não pode quê? Errar. Porque se você errar uma questão dessa, é como se você estivesse perdendo 100 pontos, porque muitos alunos acertam, tá bom? Então, vamos lá. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, em meio alcalino, formando partículas em suspensão. Ó, sulfato de alumínio, formando partículas em suspensão na água. A gente lembra o quê? Os floquinhos flutuando, lembram disso?
às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas, eu fiz a adição de quê? De um líquido dentro da água. Isso é muito utilizado na estação de tratamento. Quando eu adiciono esse líquido de densidades diferentes, eu tenho a obtenção de flocos em cima da água. Então, qual é o processo que eu estou utilizando para retirar essas impurezas aderidas? Qual é? Flotação. Por que é flotação, professora? Porque eu tenho aí o processo de obtenção dos floquinhos, como eu falei, né? Flutuar, lembram disso? Eu adicionei o sulfato, e esse processo de adicionar sulfato, ele tem densidades diferentes e vai fazer a formação de suspensão de partículas, tá bom? Por que não é centrifugação? Centrifugação é um processo de decantação, sedimentação acelerado. E eu nem falei, a alternativa da questão nem falou sobre centrífuga, tá bom? Então não seria. Por que não seria levigação, ventilação e peneiração? Levigação, ventilação e peneiração são processos de separação de misturas heterogêneas, mas eu vou dizer por que não é, tá? Vamos lá. Levigação é um processo de separação de dois sólidos com densidades diferentes, muito utilizado nos minérios, tá? Nos garimpos. Você tem lá ouro, tem terra dentro de uma vasilha, você joga um jato de água corrente, aquela água vai levar as substâncias menos densas, e o ouro que é mais denso, ele vai ficar, entendeu? É basicamente isso, é um processo bem mecânico. Já na ventilação, é você soprar, quando você vai soprando na palhas de arroz, né? Em fábricas de palhas de arroz, você vai fazendo um soprinho e vai tirar bem comum, sem nem muito cobrar. Mas vamos lá, soprinho. Peneiração ou tamitação. Peneiração é você peneirar. Imagina você tá aí com uma farinha, você quer separar os bloquinhos de farinhas mais grossos, que você não gosta, só gosta da farinha fina, então você está fazendo a peneiração. Basicamente isso. Então não seria nenhum desses três, tá? Continuando. Vamos para essa questão agora. Você olha essa questão, densidades diferentes, raios de rotação, diferentes velocidades angulares, né? Você vai ler a questão, né? As centrífugas, que são equipamentos utilizados em laboratório, você vai lembrar que a professora Ana falou de centrífuga. O que você vai dizer? Eu não posso errar uma questão dessa, né? Você não vai errar, porque você sabe o que é uma centrífuga, não sabe? Eu acabei de falar. Centrífugas, elas aceleram o processo de sedimentação, tá bom? De sedimentação, ou seja, é uma decantação acelerada. Mas ela se baseia em quê? Quando eu falei flotação, decantação e centrifugação, não se esqueçam, anotem e coloquem na cabeça de vocês. Eles se baseiam através de quê? Diferenças de densidade. Você vai pensar muito para responder essa questão? Não, você vai responder essa questão em questões de minutos. Então, qual é a resposta? Lembrando, a centrífuga, só para vocês lembrarem o que é, um aparelho que faz a decantação mais acelerada através de rotações com diferenças de densidade. Então, a resposta seria isso. Aí você diz, professora, mas ele falou em rotação e aí tem raios. Na primeira não falou nem rotação. Aí você pensa em raio, vai procurar ET, aí o raio cai na tua cabeça. Não dá certo, entendeu? Então, não procura ET na questão. Vai no conceito, com segurança e sem medo e acerta, tá bom? Vamos lá, mais uma questão. Essa aqui é o seguinte, questão de química orgânica envolvendo, né, processos de separação de mistura. Bora lá, lendo passo a passo. A crescente produção industrial lança ao ar diversas substâncias tóxicas que podem ser removidas pela passagem do ar contaminado em tanques por filtração por materiais porosos, né? Ele está dizendo que essas substâncias tóxicas podem ser separadas por filtração de materiais porosos, né? Primeiro passo, vá anotando, ou para dissolução em águas de solventes orgânicos com baixa polaridade. Pode ser separado por isso também. E a outra, através de neutralização de substâncias ácidas ou básicas. Um dos poluentes mais tóxicos liberados na atmosfera pela atividade industrial é o 2,3,7-oito-tetraclorodixin, né? Esse poluente pode ser removido do ar pela passagem através do tanque contendo. O que é que vai conter nesse tanque, né? Ele está dizendo que eu posso fazer várias formas de separação
desse poluente nos tanques através de filtração, dissolução em água com solvente orgânico de quê? Baixa polaridade, ou através da neutralização de soluções ácidas. Então, você tem que conhecer um pouquinho dessa substância para você poder responder. Quando você olha essa substância, bora lá. Primeiro, só lembrando, eu falei aqui de dissolução, né? Vamos falar primeiro o que seria essa dissolução, porque eu não falei na outra. A dissolução fracionada, ela é utilizada com o objetivo principal de você dissolver uma substância. Você dissolve essa substância e ela poderá passar para outras fases de separação, porque você dissolve para depois você conseguir obter outras frações. Como seria isso? Você tem a mistura de água, sal e terra e óleo. Se você quer fazer uma dissolução, por exemplo, do sal que está presente, né? Você faz, o sal vai se dissolver na água. Então, você coloca o sal conseguiu dissolver na água, e depois você faz o processo de destilação. Então, você vai separar aquelas substâncias que foram dissolvidas, porque você consegue fazer isso. O processo de dissolução é basicamente isso, para você conseguir obter outras substâncias através desse processo de dissolver em si. Ele envolve solubilidade, polaridade e forças intermoleculares. Voltando para a questão. Então, nessa situação, você tem aí essa substância. Você, para saber qual processo de separação você vai utilizar, você tem que conhecer ela. Essa substância aí, ela tem a função orgânica éter, como vocês podem observar. Cadê minha caneta? Perdi. Bora continuar. Então, ela tem a substância orgânica éter. Sumiu, gente. Oh, meu pai até. Foi pior. Ela tem a substância orgânica éter, né? E também o éter, a gente sabe que as forças intermoleculares envolvidas é a dipolo ou dipolo permanente. Beleza, até aí. Mas, professora, mesmo a gente sabendo que ele tem a função orgânica éter, esses dois oxigênios, eles têm densidades eletrônicas que se anulam, assim como esses dois grupos cloros, eles têm densidades eletrônicas que se anulam, fazendo com que essa substância ela se torne apolar. Mas só por isso, quando você tem um éter, mesmo você tendo esse éter, ele tem uma cadeia carbônica longa, com vários átomos de carbono presentes, o que faz você ter aí dipolo induzido com maior frequência, tá? Forças de interação intermoleculares de dipolo induzido, que faz com que essa molécula se torne uma molécula apolar. Então, a dissolução vai ser em solvente apolar, de baixa polaridade. Quando você olha as alternativas, você tem que procurar alternativas que tenham substâncias apolares para poder dissolver essa dioxina. Ou seja, o segredo dessa questão era você entender as propriedades físico-químicas dessa estrutura. Era uma estrutura apolar que se dissolve em solventes apolares porque ela tem forças intermoleculares do tipo de polo induzido. Lembrando que isso poderia ter sido cobrado, mas não foi. Vamos lá, continuando. Quando você analisa as questões, primeiro que você elimina é o metanol, porque o metanol é um álcool que tem o quê? Força intermolecular do tipo ponte de hidrogênio, que é polar, então você não vai usar ele. A outra é a água. A água, ela tem um tipo de força intermolecular, ponte de hidrogênio também, não é? Então é o quê? Polar. Então já elimina a água. O outro é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele tem ligações do tipo covalente, como tem uma diferença aí de eletronegatividade entre o cloro e o hidrogênio, também é polar, então não seria utilizado. E o hidróxido de amônio, mesmo você não conhecendo, você lembra de hidróxido. Hidróxido vem de quê? Hidroxila. Então tem a presença de hidroxila, tem a formação de pontes de hidrogênio, que também é polar. Então sobra quem? O bendito do hexano, que é o que é o hidrocarboneto, bem clichê, hidrocarboneto, que é de polo induzido, apolar. Então, a substância capaz de reter a dioxina no tanque seria quem? O hexano. Aí você sai da sua prova com todo esse conhecimento, você sabia identificar essa estrutura, tudo que eu falei, aí você chega em casa, vai verificar o gabarito e diz o quê? Eu acertei! Mas se você errar uma questão dessa, você vai para o espelho chorar. Mas você não vai chorar, você vai acertar a questão. Continuando, vamos fazer agora essa. Continuando, vamos agora para essa questão. Fui pegar aqui minha caneta, né, que o doente tinha pegado, só pode.
O principal processo industrial utilizado na produção de fenol, lembrando fenol, né, a partícula composto orgânico, é oxidado com neno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação de hidroperóxido de comila, que em seguida é decomposto em fenol e cetona, acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Você tem aí uma reação orgânica, beleza. Considerando as propriedades físico-químicas dos insumos formados. O que foi formado? Fenol e cetona. Foi isso que eles disseram na questão. O método utilizado para separar a mistura em escala industrial seria: eu quero separar o fenol da cetona, é isso que ele quer saber. O que eu vou usar? Preste atenção, vamos analisar essas moléculas, as propriedades físico-químicas delas. Quando você analisa elas duas, a gente sabe que o fenol tem pontes de hidrogênio, então é polar, porque você tem um FON, hidrogênio ligado ao oxigênio, e a acetona você não tem a presença do FON, mas é uma molécula que é polar, então aí você tem o quê? Dipolo induzido ou dipolo permanente, também polar. Como são duas substâncias polar, vai ser o quê? Uma mistura o quê? Homogênea, de líquido-líquido. Se eu tenho uma mistura homogênea de líquido-líquido, qual o processo de separação de mistura que eu vou utilizar? Se eu tenho mistura homogênea, eu já elimino filtração, porque é separação de misturas heterogêneas, ventilação, decantação e evaporação. São todos os processos de separação de misturas heterogêneas. Evaporação é de homogênea, mas só que na evaporação você tem uma separação homogênea do tipo que sólido mais líquido. Lembra do sal que evapora a água e o sal fica das salinas? Beleza, só lembrar disso. Então, nessa situação só sobrou o quê? Destilação fracionada. Lembrando que destilação fracionada, você faz a separação por aquecimento dos diferentes pontos de ebulição. Só lembrar lá dos processos de separação do petróleo, tá bom? Então, se as substâncias têm diferentes pontos de ebulição, você faz a destilação. As que tiver menor ponto de ebulição são as primeiras a serem destiladas. Só tomar água. Tá tudo bem aí, gente? Tá muito rápido? Eu acho que eu tô muito rápido, mas vai dar certo. Bora lá. Continuando. Então, eu tenho diferentes pontos de ebulição. Quantos pontos de ebulição eu vou analisar o fenol? Só observando. Oh, meu Deus, a caneta de cabeça para baixo. Vai dar certo. O fenol e a acetona. O fenol tem pontos de hidrogênio, a acetona dipolo permanente. Qual é que vai ter o maior ponto de ebulição? Quem tem pontos de ebulição maior vai ser as pontes de hidrogênio. Então, o fenol vai ter o maior ponto de ebulição. Lembra que eu falei nas últimas aulas sobre isso? Assim, eu estou falando que tem alunos do segundo ano que vai estar assistindo essa aula. Então, vocês não viram isso, mas tentem assimilar o máximo possível de informação, tá bom? E os visitantes, só meu pai. Desculpa, gente, saudade de vocês, viu? Cheiro. Sabem quem eu tô falando. Então, gente, é o seguinte. Pontos de ebulição vai ser maior quem tiver o quê? Pontos de hidrogênio. Porque pontos de hidrogênio tem pontos de ebulição superior aos de polo permanente. Nessa situação, só analisando, se a questão estivesse perguntando quem que ia ser destilado primeiro, se fosse essa pergunta, quem seria destilado primeiro seria a acetona, porque a acetona vai ter o menor ponto de ebulição. Então, a acetona seria destilada e o fenol seria o quê? O resíduo. Bom, continuando. Olha aí, já vamos para o conceito dessa questão. Essa questão é muito boa, tá bom? A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis. Quando eu falo em lipossolúveis, já lembro que a substância é o quê? Apolar, se dissolve em óleos, tá? Com massas moleculares elevadas. É os dois pontos-chave de você responder essa questão. Ele tem alta massa molar e também é lipossolúvel. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis, tá?
Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes da farinha da linhaça, tá? Ele quer saber na questão, o óleo de linhaça será obtido aonde? Em qual fração? Você tem várias opções. O óleo de linhaça vai ser obtido como? Vamos analisar. Eu tenho uma farinha de linhaça e eu adicionei nessa farinha éter dietílico. Fiz a agitação e eu obtive um resíduo e a fase hétero, que é a fase orgânica que contém o éter e as substâncias que se dissolveram no éter, logicamente. Eu adiciono éter, eu faço uma dissolução fracionada, estou dissolvendo algo, e as substâncias que foram dissolvidas no éter são as substâncias que terão as mesmas propriedades físico-químicas do éter dietílico. Aí você tem que lembrar quem é o bendito éter dietílico. Éter, oxigênio entre carbonos, não é isso? Bora lá analisar o éter. Tá aqui a substância éter. O éter, ele tem forças intermoleculares do tipo dipolo ou dipolo permanente, por causa aí do oxigênio, tá? Que tem os seus pares de elétrons livres. Mas só que mesmo ele tendo os pares de elétrons livres, ele tem essas duas cadeias carbônicas que tem a presença aí das forças de London ou dipolo induzido, o que faz com que essa substância tenha um caráter apolar, porque você tem a formação aí de dois grupos que têm forças de London competindo com uma de dipolo induzido. Então, o éter dietílico, ele tem baixo caráter polar, ou seja, ele é uma substância apolar. Voltando para a questão, vamos analisar. Então, se o éter ele é apolar, a fase hétero, né, caráter polar, na fase etéreo, que é a fase orgânica, eu vou ter as substâncias lipossolúveis dissolvidas. Se as substâncias lipossolúveis são dissolvidas, o óleo vai estar dissolvido aí no éter. Então, eu já esqueço o resíduo 1, porque no resíduo 1 vai estar as substâncias que não foram dissolvidas no éter. Consegue observar isso? Analisar? Qualquer dúvida, fala comigo aí no chat se eu estiver aí disponível, tá bom? Se eu estiver com vocês. Ou então fala comigo depois sobre essas questões. Fiquem à vontade, tá bom? Qualquer aluno que estiver acompanhando essa aula. Então, eu vou esquecer resíduo, vou esquecer toda essa fase aqui, ó. Eu vou só olhar para a fase hétero. Então, como acontece isso, eu vou eliminar destilado 2, vou eliminar resíduo 2 e vou eliminar o resíduo 3, porque eles foram substâncias que não se dissolveram no éter. Pode ser os minerais hidrossolúveis, por exemplo, tá bom? Que não foram dissolvidos no caráter apolar. Olha o conhecimento que você precisaria ter, tá bom? Seria uma questão simples, seria considerada uma questão fácil, porque se você tivesse conhecimento, se você conseguir identificar substâncias polares e apolares, o que é lipossolúvel e interpretar a questão direitinho, ela se torna uma questão fácil que muitos alunos irão acertar. E você também vai acertar, porque você está estudando isso aqui agora, tá bom? Então, continuando. Se eu sei que o óleo de linhaça vai estar nessa fase orgânica, então ele pode ser o destilado 1 ou o destilado 4. Como é que eu vou saber? O outro tópico que eu disse da questão, ele tem massas molares elevadas. Se ele tem massas molares elevadas, ele vai ter alto ponto de fusão. Se ele tem um ponto de fusão alto, deve ser uma molécula orgânica enorme, ele vai ser destilado primeiro ou por último? Vai ser destilado por último. Então, como o destilado 1 vai ter menor ponto de ebulição, porque quando você tem um destilado, duas coisas para ser destilado. O destilado 1 vai ser o que vai ser menor pontos de ebulição, desculpe, o menor ponto de ebulição, e o resíduo 4 vai ser aquele que vai ter o maior ponto de ebulição, com massa molar elevada. Vai ser um composto orgânico com uma quantidade enorme de átomos de carbono, tá bom? Então, por isso, a resposta é resíduo 4, onde vai estar o óleo, tá? Quem não compreendeu, dá mais uma olhadinha no vídeo depois e depois dá uma olhada aí nos slides que eu vou estar compartilhando, tá? Mas é basicamente isso. Você tem que entender que o éter dietílico, ele tem caráter polar, então ele vai dissolver as substâncias lipossolúveis, inclusive o óleo que eu quero obter, então o óleo vai estar lá ou no destilado 1 ou no resíduo 4. Então eu já elimino tudo que não estaria, eu já consigo ter a oportunidade aí de ficar entre letra A e letra E, tá bom? Lembrando a letra A, né? Vai lá, de E de esperança. Continuando. Essa sétima questão,
é uma questão sobre extração, tá bom? Como eu falei, extração e cromatografia vêm sendo cobradas nas questões do Enem. Só toma um pouquinho já, eu tô ficando cansada. Só um minutinho. Voltando. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Sauna. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe as folhas de capim-cideira e algumas folhas de eucalipto e em seguida coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme representa a figura. Você tem a figura. Se você observar, ele coloca o vapor sobre as folhas, né? E sai um vapor onde vai estar aí a presença dessa aromatização das substâncias que foram colocadas das folhas, tá bom? A pergunta é: qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Primeiro, você tem aí folhas e você tem a liberação de vapor. Você pode dizer que é filtração simples, se sendo que filtração simples você precisa de um destilador? Não é. Você não tem destilador aí nessa situação. Então, você elimina filtração simples. Você pode dizer que você não tem um filtro aí presente, né? E você nem pode dizer que é destilação simples, nem decantação. Porque decantação você precisa ter o quê? Um sedimento sendo formado. E aí você está tendo a formação de vapor com a presença dessa aromatização. Você poderia dizer que é sublimação? Sublimação é quando você tem a passagem do sólido direto para o estado de vapor. Você está tendo a passagem do sólido direto para o vapor. Então, você não está tendo substância se dissolvendo ali. Você está tendo extração de nutrientes das plantas. Ou seja, a partir da densidade ou solubilidade dessas substâncias, com aquele aquecimento de vapor, você consegue arrastar essa essência das substâncias. O nome disso chama-se extração por arraste. É um tipo de separação de mistura, que é muito parecido com a destilação, tá? Que também tem destilação, extração por arraste, que usa destilador, tá bom? Que são destilações de líquido e líquido. Tem destilação líquido-líquido, líquido-sólido, por exemplo, assim como tem a extração também líquido-líquido, vapor e dissólido, tá? Então, quando eu tenho extração líquido-líquido, ela se confunde um pouquinho com filtração simples, mas a gente vai entender, tá bom? A extração, ela é muito comum no chá. Você vai preparar um chá, você está extraindo a essência das ervas para você tomar aquele chazinho gostoso, né? Ou então, quando você faz aquele processo de inalação, quando você não está respirando direito e você não está com seu respirador de elefantinho em casa, os entendedores entenderão, mas enfim, se você não tem um respirador, você faz uma inalação aí com essências. Isso é processo de extração de substâncias das ervas, tá? Outra coisa, ou então, quando você tem uma extração de líquido-líquido para obtenção aí dos óleos corporais, nós mulheres gostamos de usar esses óleos que vêm das ervas bem cheirosas, que a gente passa no nosso corpo, que quando a pessoa chega perto dá vontade de morder, né? Sem detalhes, gente, sem comentários. Mas não é? Você passa aquele óleozinho gostoso, aqueles óleos são extraídos das plantas através do processo de extração de líquido-líquido, tá bom? Para você ficar bem cheirosinha e gostosa. Bora lá, continuando. Aqui tem uma tabelinha de extração líquido-líquido e destilação, as diferenças. A extração líquido-líquido ela está mais relacionada com densidade e solubilidade das substâncias, tá bom? E já a destilação está mais relacionada às propriedades dos pontos de ebulição e temperatura, elevamento da temperatura, tá bom? Só para ficar a critério de vocês darem uma lida depois, quando eu entregar os slides. Só um minuto. Tempo cronometrado. A última questão, gente. Cromatografia, né? A gente vai falar agora nessa oitava questão sobre o processo de cromatografia em papel, que é um método de separação que se baseia na migração diferencial de componentes. Mas antes de você responder essa questão, você tem que entender o que é essa cromatografia. Assunto esse que não é muito abordado no ensino médio em alguns livros, tá? Mas o Enem, como eu falei, ele vem cobrando tanto a parte de cromatografia como a parte de extração. Então, dei uma lida também sobre esses dois processos. Não se esqueçam que tudo que eu estou falando aqui, vocês têm que aprofundar mais, para quando chegar lá, vocês arrasar na questão. Tem mais questões? Tem. Então, pratiquem o máximo possível, tá bom?
também sábado, lembrando, tem o nosso simulado. No final aqui eu dou os avisos para vocês. Mas continuando, antes de fazer essa questão, vamos falar do que é cromatografia. Mas o que acontece? O aluno chega, vê uma questão enorme dessa, com várias estruturinhas, ele já fica com medo, não é? Mas não fique com medo. Ele vai começar a dizer o quê? Eu não consigo. Você vai dizer isso? Não, você vai gerar um bloqueio na tua cabeça. Você não vai dizer isso, que você não consegue. Você tem que pensar que a professora Ana lhe ensinou, lhe explicou sobre cromatografia, você vai lembrar dela. Só que você não vai ficar pensando em mim, então bloqueio, porque não pode ficar pensando na professora na hora da prova, tá bom? Tá proibido. Você vai lembrar de quem? Do cachorrinho dizendo eu consigo, tá bom? Você vai se imaginar sendo esse cachorrinho, sem medo, sem terror na cabeça, fazendo a questão acontecer. Você fazendo acontecer realmente, você acertar, tá? Nada de medo. Continuando. Quando a gente fala de cromatografia, é o seguinte, ele é um processo de separação de identificação de componentes de uma mistura. Ele tanto separa como você consegue identificar. É muito utilizado em laboratórios, tá bom? Essa técnica é baseada na migração dos componentes da mistura, os quais apresentam diferentes interações. Então, nessa situação, você vai estar considerando polaridade das substâncias, solubilidade, interação aí das forças intermoleculares das substâncias, tá bom? Tem que ficar ligado nisso. Quando você faz cromatografia, tem dois conceitos que você precisa entender. Que na cromatografia você tem uma fase móvel e você tem uma fase estacionária. A fase estacionária é onde você vai ter a obtenção das substâncias. E a fase móvel é onde você vai estar deslocando aquelas substâncias que você não quer obter na fase estacionária. Você vai usar solventes. E com o uso desses solventes, você vai conseguir identificar aquela substância que você quer. As substâncias que conseguirem se dissolver naquele solvente, ela vai ficar parada. E as que não se dissolverem, elas irão se movimentar, tá bom? Mais rapidamente. É basicamente isso a relação da cromatografia. Lembrando que ela tem a capacidade de adsorção e da solubilidade. Por exemplo, a gente tem cromatografia em coluna, tem a cromatografia no papel e tem a cromatografia de gases. Você adiciona o solvente, por exemplo, no papel, que você quer fazer com que aquele solvente tenha uma interação com determinada substância e a partir daí você vai conseguir obter aquela substância. O que não dissolver naquele solvente, ele vai passar correndo mais rapidamente, como se fosse correndo mesmo, né? Então, ele vai estar na fase móvel. É basicamente isso. Você vai entender na questão. Vamos lá. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis, tá? Immiscíveis que não se misturam. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel. Olha o que eu falei, fase estacionária e fase móvel. Em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose, que está ali no papel, praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida, presta atenção, a água absorvida que vai funcionar como fase líquida estacionária. Nessa questão, quem é que ele está dizendo que vai fazer parte da fase estacionária? A água. A gente lembra que a água é o quê? Polar. Já bota isso na tua cabeça, bom? Com fase e que interage com a fase móvel, também líquida. Partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária, ele migra mais lentamente. O segredo dessa questão está aí, viu, gente? Nessa parte da migração da fase móvel. Então, basicamente, ela está aí relacionada nessa parte da fase móvel. O segredo da resolução dessa questão para você, tá bom? Seria o quê? Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Quem é a fase estacionária? É a água. Quem é que vai ter a capacidade de formar interações intermoleculares mais fortes com a água? É quem tiver o mesmo tipo de força intermolecular da água, que é pontos de hidrogênio, né? E substâncias apolares. Beleza. Isso é o segredo de você responder essa questão. Uma mistura de hexano com 5% de acetona foi utilizada como fase móvel. A fase móvel é uma fase que tem acetona. Acetona, hexano, na verdade. O hexano ele é uma substância apolar.
Então, a fase móvel vai ter todas as substâncias que são polares e a fase estacionária vai reter as substâncias que são polares. Estão conseguindo observar isso? Continuando. Então, na fase de separação de componentes de extração vegetal obtida a partir dos pimentões. Considere que o extrato contém substâncias representadas. Tá? E todas as substâncias que estão sendo representadas. E aí tem, a pergunta é a seguinte, a substância presente na mistura que migra mais lentamente. Ele quer saber, de todas as estruturas que foram apresentadas aqui, qual delas vai migrar mais lentamente? Qual delas vai migrar mais lentamente? A que vai migrar mais lentamente é a que estiver na fase estacionária, porque a questão, a enunciado da questão falou isso. E quem está na fase estacionária é a molécula de água. Então, as moléculas que irão migrar mais lentamente, que vão parar na fase estacionária, são as que tiverem as mesmas propriedades fisicoquímicas da água. Beleza, fechou a questão. Você não pode confundir com a fase móvel. A fase móvel vai levar todas as substâncias apolares mais rapidamente. Então, você já elimina lipoceno, porque ele é apolar. O caroteno, também uma molécula orgânica polar, são hidrocarbonetos. Caroteno, o alfa, o beta-caroteno, o alfa-caroteno, também o gama, que são substâncias apolares, hidrocarbonetos de cadeias longas, são apolares, então você já elimina aí letra A, B e C. Fica só entre letra D e E. Mas você observa que a molécula orgânica da água, né, H2O, ela tem pontos de hidrogênio e é polar. Então, nessas duas substâncias que sobrou, você tem que ter grupos, na verdade, que possam formar pontos de hidrogênio. Na alfa lá embaixo, que é a criptoxantina, você só tem um grupo que pode formar pontos de hidrogênio. E já na outra, você tem dois grupos que podem formar pontes de hidrogênio. Então, esse aí, ele vai formar interações intermoleculares com a água mais forte. Então, ele vai migrar mais lentamente. Então, a resposta à questão é letra D, de Deus, para fechar a nossa revisão, tá bom? Então, obrigada, meus amores. Foco nos estudos, Deus o comando e força sempre, né? Nunca se esqueça, força sempre. Lembrando, tá? Nosso simulado sábado, a partir das 8 horas, questões inéditas. Terão questões desse assunto hoje da revisão, questões de orgânica, que vocês já vêm estudando, e também questões de estequiometria da parte de rendimento. Não vai contar como pontuação para vocês, como já falei, é para vocês treinarem, mas eu peço que todos que estiverem no grupo e assistir essa revisão, que realize o simulado. Independente se você vai sair bem ou não, é um treino para você, tá bom? Beijo, cheiro no oi, um forte abraço.